A minha co-apresentadora dos podcasts, desde quando éramos palestrantes no movimento espírita da nossa cidade, tem dito que as pessoas fazem pouco do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Diz ela, e eu concordo plenamente, que muitos espíritas afirmam que trata-se de um livro de cabeceira e que deve ser aberto ao acaso, como muitos fazem ao realizar o tal culto do Evangelho no lar. Acreditam eles que são os espíritos que abrem o livro e que todas as vezes em que ele for aberto, sempre cairá num texto direcionado para alguém que se encontra na reunião. Nós defendemos que esse livro, assim como todas as demais obras de Allan Kardec, deve ser estudado minuciosamente, pois trata-se de um livro grandioso, altamente instrutivo, principalmente porque também ali o Espiritismo torna lógicos os ensinamentos de Jesus e engana-se quem o tem como sendo simplório. E vamos além. Você que me escuta neste momento, consegue imaginar que exista alguém no planeta Terra que não necessite de todos os ensinamentos que se encontram em O Evangelho segundo o Espiritismo? Me aponte apenas uma pessoa em todo o mundo que, ao abrir o livro, o texto encontrado não sirva para ela. É triste perceber que as pessoas no movimento espírita, em sua grande maioria, não estudam esse livro tão necessário. Quer fazer um teste? Pergunte a algumas pessoas que têm o hábito do culto se ela sabe do que trata a introdução da obra. Pergunte e observe. Até porque, certamente que, por inspirações de determinados espíritos, nesses momentos, ninguém nunca o abre no início. Por que será? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, isto é, visto que o mal é sempre mal, aquele que, sem saber, serviu de instrumento da justiça divina, cujos instintos malignos foram explorados, praticou o mal e deve ser punido. Assim, por exemplo, um filho ingrato é um castigo ou uma provação para o pai que sofre com isso, porque este pai pode ter sido um mau filho que causou sofrimento ao pai e que agora está sujeito à lei da retaliação. Mas o filho não é mais desculpável e deve, por sua vez, ser punido em seus próprios filhos ou de alguma outra forma. Esse trecho aborda a questão da responsabilidade moral individual dentro da lógica espírita da lei de reencarnação, trazida com clareza pela doutrina espírita, mas que, embora fosse um ensinamento crucial para a humanidade, não pôde ser amplamente explorada lá atrás pelo Cristo, pois os indivíduos de seu tempo não estavam prontos para absorver princípios dessa magnitude e compreender, é claro, suas consequências. E Allan Kardec vem interpretar com maestria. O ponto central do texto: o instrumento não é inocente. Kardec estabelece uma distinção importante. Mesmo quando alguém serve de instrumento para que a justiça divina se cumpra,
Ou seja, mesmo quando o sofrimento que causa em outrem é, para a vítima, uma prova ou punição merecida, o agressor não fica isento de culpa. O mal praticado continua sendo mal, independentemente do papel que cumpre no plano maior. E o exemplo do filho ingrato? Um pai sofre com a ingratidão do filho. Isso é a sua prova ou punição. A causa provável: esse mesmo pai em vida anterior foi um mau filho e fez seu próprio pai sofrer. Ele está, portanto, sendo submetido à pena de talião. Ou seja, o que fizeste, receberás. Mas atenção a um ponto importantíssimo. Essa explicação não absolve o filho ingrato. O fato de que o pai merecia sofrer não transforma a ingratidão do filho em ato neutro ou justificado. O filho agiu por sua própria vontade e por isso terá de responder, possivelmente sofrendo o mesmo nas mãos de seus próprios filhos, ou de outro modo. Resumindo, ninguém é castigado por acaso, e todos, de alguma forma, são úteis à vontade de Deus. Esses efeitos morais atravessam vidas, e em cada pessoa é plenamente responsável pelo que acrescenta às circunstâncias, seja qual for o papel que desempenhou no drama alheio. Allan Kardec, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, primeira parte, Doutrina, capítulo 7. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não o for numa existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Aquele que aquita na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, setembro de 1861. Releiamos apenas as evocações publicadas nesta revista e veremos que não há um só vício que não tenha o seu castigo, nem uma só virtude que não tenha sua recompensa, proporcionados ao mérito ou ao grau de culpabilidade, porque Deus leva em conta todas as circunstâncias que possam atenuar o mal ou aumentar o prêmio do bem. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, janeiro de 1869. Sim, as leis do Eterno são imutáveis. Hoje elas ferem o culpado, como sempre o feriram, conforme a natureza das faltas cometidas e proporcionalmente a essas faltas. A pena de talião é um fato, e a palavra da antiga lei, olho por olho, dente por dente, cumpre-se em todo o seu rigor. Não só o orgulhoso é humilhado, mas ele é ferido em seu orgulho da mesma maneira que feriu os outros. Allan Kardec, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Deus não deixa nenhum vício sem punição e nenhuma virtude sem recompensa. Um espírita me disse assim: você acredita então que o fato de você ter tido um AVC foi uma punição divina?
Você acha que Deus pune? Bom, eu respondi para ele que não sei se é uma punição divina. E se for uma expiação, um castigo, portanto, eu estou passando muito bem por ela, porque em momento algum blasfemei, nem tentei culpar Deus pelo que aconteceu. Pelo contrário, minha paz continua intacta no meio disso tudo. Então, se for uma punição, eu estou muito bem com ela. E, enfim, as pessoas no movimento espírita, elas defendem que Deus não pune, que Deus não castiga. E isso é totalmente contrário à filosofia espírita, à ciência espírita, ao espiritismo filosófico. Você pode dizer o que você quiser. Pode citar autores que já morreram, que defendiam que Deus é só todo amor e não é soberanamente justo. Autores que ainda estão encarnados e que defendem da mesma forma ou de maneira parecida. Espíritos que também o fazem. Você pode argumentar o que você quiser, mas fato é que o fundamental, profundamente fundamental, é que Deus não vai deixar de fazer o que Ele faz, de agir como Ele age, porque você quer que seja do seu jeito e não do dele. Ele não pede autorização a ninguém para fazer o que Ele faz, para manter as leis que criou, para atuar como atua. Ele, Deus, não pede permissão a ninguém para ser o Senhor soberano do universo. Lá no início do episódio, disse que eu e minha co-apresentadora nos podcasts éramos palestrantes no movimento espírita de nossa cidade. Quer saber por que não somos mais? Vou responder te convidando a realizar uma espécie de experimento social. É só uma reflexão, tá? Deixe de frequentar centros espíritas por um tempinho. Uns 6 meses já está de bom tamanho. Fique de longe observando atentamente o comportamento das pessoas que compõem o movimento espírita. Aguarde e verá. Uma coisa é estar inserido no movimento espírita e ficar sabendo de repente que alguém deixou aquele meio. Outra coisa bem diferente é estar na pele daquele que deixou de frequentar centros espíritas, principalmente quando fez isso justamente porque passou a entender a proposta do verdadeiro espiritismo, que é a ciência espírita criada por Allan Kardec. Mas antes de você iniciar o experimento, devo te alertar. Terá que ser muito forte para suportar o que virá pela frente. Não espere da parte de algumas pessoas do movimento espírita a prática da caridade benevolente, conforme o nosso chefe espírita orienta, na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, de dezembro de 1868, na sessão anual comemorativa dos mortos com o título "O Espiritismo é uma religião?" Até porque a grande maioria dos espíritas são, sim, verdadeiros religiosos. Leem todo tipo de livros que são vendidos como sendo espíritas. Contudo, desconhecem a Revista Espírita de Allan Kardec. Desconhecem a construção da doutrina espírita. No entanto, ainda assim, precisamos destacar que cada um tem o direito de ler e estudar o que quiser, mas o que não tem é o direito de sair por aí dizendo que certos livros fazem parte da doutrina espírita ou que são o seu complemento.
Você ouviu Kardec Cast. O Espiritismo, a vida e você.